Vamos tomar da cura? Quarto dia do mover, aqui nas Águas de Micael, na Casa das Águas, a gente vai beber da fonte. Que a gente possa receber esse princípio de justiça e equilíbrio. E que a gente possa oferecer ao mundo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente está cultivando dentro da gente. Que a gente dê aquilo que a gente tem e que a gente receba a nossa ação de graça aqui. Vamos beber? A cura está disponível, gente. Sempre teve. Sempre vai estar. E a gente precisa estar pronto para sustentar essa cura. Inevitavelmente, quando se fala em cura, nós temos que falar em dor. E se a gente fala em dor, a gente tem que compreender que ela, a dor, a circunstância, o conflito, seja o que for, ele está proporcional à nossa graça, à nossa zona de graça, à nossa ação de graça. Cada um tem uma dor que é proporcional a essa graça que Deus nos concede. Mas Mari, você fala que a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente carrega. A gente vai ser cobrado por aquilo que a gente carrega. E esta cobrança, talvez essa palavra pesa um pouco, né? Mas essa cobrança, ela tem que ser um fardo leve, porque é o direcionamento de Deus, entende? É a graça de Deus. É a graça de estar vivo. Senão a gente passa aqui, ó, e passa, e deixa a vida me levar. E não é sobre isso. Quem está expandido na consciência, quem está bebendo da cura, não pode viver assim. Não pode viver a esmo. Tem que sentir uma cobrança. Porque carrega algo. Imagine vocês se Cristo não tivesse dado importância para aquilo que ele carregava. Olha o que teria acontecido. Então a gente tem que ter muita maturidade, muito discernimento, muita espiritualidade mesmo, para compreender esse princípio. Ele é um princípio de justiça, de equilíbrio. Mas Mari, eu não tenho paz. Como que eu vou transmitir paz? É você não tendo paz, é você assumindo que você não tem paz, que você trilha o caminho da paz. Compreendem? Eu não nasci expandida da consciência. Eu fugi dos meus dons espirituais. Eu corri de centro espírita. Eu fui para uma outra filosofia porque tinham me dito que canalizar ou receber entidades espíritas era uma forjação mental. Então aí eu fui para uma coisa bem mental. Eu fiquei anos lá e foi tudo bem, tá tudo certo. Aquilo me sustentou, me segurou de uma outra forma até eu criar maturidade suficiente. E eu fui. E nem por isso eu deixo de transmitir, porque eu poderia falar, tá bom, ok, cheguei num ponto e não. Então, se eu não tenho paz, é aí que eu vou falar, é disso que eu vou buscar, é disso que eu vou transbordar.
Compreendem? Ah, mas Mari, eu não tenho amor próprio. Como é que eu posso conduzir? Como é que eu posso fazer? É sobre esse tema que você vai massacrar. É aí que você vai buscar, vai querer, vai saber, vai transbordar, vai falar, vai puxar, vai. Vai! E compreendem isso? Eu vivo há quase 2 anos um desafio do coração, um desafio metabólico. Já chegamos à conclusão que eu não tenho um problema físico do coração, mas eu tenho sintomas, então eu tô um desafio físico. E eu não posso negar ele, eu não posso chegar aqui, gente, olha, tô com a saúde supra-sumo perfeita, porque eu sou expandida na consciência, porque eu. Não, eu tenho isso, e eu tô em busca disso, e eu preciso falar pra vocês, assumir pra vocês, que eu tô em busca disso. Eu também tô no movimento de cura. Então eu preciso encaixar, entender os meus movimentos espirituais, os meus movimentos físicos, as minhas deficiências físicas, com os meus movimentos espirituais. Não estamos falando de ser perfeito para poder falar que eu sou perfeito. Não é vida de blogueira que põe lá no Instagram, tá tudo lindo e depois fecha a câmera e chora. Eu já vi, uma vez a gente estava num resort, e aí tinha uma blogueirinha, ela e acho que o marido, e ela na piscina. Então ela postava. Na hora que desligava, eles quebravam o pau. Porque a luz não estava boa, porque ele não estava filmando do jeito que ela queria. Aí daí vai ele com muita paciência, ele tentava de novo. Aí ele abria a câmera, ela. Aí ela chamava ele, os dois filmavam, não sei o que. Desligava a câmera, ele falava, não, mas não é assim, não sei o que. Eu falava, gente, que engraçado isso. Ou seja, é uma linha tênue entre a gente dar aquilo que a gente não tem e a gente não dar aquilo que a gente tem. E é isso, esta cura, ela nos ensina que a responsabilidade, ela começa a ser entregue com aquilo que a gente carrega, com aquilo que está dentro de nós. Eu sei que não é fácil se vulnerabilizar. Não tô sabendo falar. Escreve aí pra mim. Vulnerabilizar. Vulnerabilizar. Isto, Anderson, obrigado. Não é fácil. Eu nem sei falar essa palavra, sabe por quê? Porque eu não gosto disso. Porque eu tenho uma estrutura mais forte. Vulnerabilizar, exatamente. Eu nem sei falar por conta disso. Mas, gente, tem horas que tem que abrir o coraçãozão. Porque Deus, Ele espera algo exatamente na medida que nos foi confiado. Será que todo dia eu vou chorar? Deus espera algo na medida que foi confiado para nós. E se Ele nos deu um talento, Ele espera um retorno proporcional. Se Ele deu 2 talentos, Ele espera o dobro. E o problema, gente, não é o tamanho da missão, mas a fidelidade ao que foi confiado. A gente precisa parar de tocar fogo em roda. A gente precisa parar de não fazer. Mas, Mari, o que fazer? O que você quiser fazer. Do jeito que você quiser fazer. Aquilo que for mais confortável, aquilo que for desconfortável, aquilo que queima. O que me queima
E o que eu gosto de fazer e o que eu me dá prazer em fazer é isso, ligar a câmera, abrir a live e fazer. Eu faria isso todos os dias como eu tô fazendo. Eu faço isso há 10 anos. Só que isso, pro Instagram, não é mais ventável. Ele quer que você faça Reels, ele quer que você faça vídeos curtos, porque aí o alcance chega, a chance de viralizar é grande. Mas eu tô nem aí pro Instagram, eu tô nem aí pro algoritmo. Eu só quero fazer aquilo que me foi confiado. E não significa que eu não faça e que eu não vá fazer e que eu não tenha feito. Eu fiz isso muito. Mas hoje eu cheguei num nível de maturidade que eu tô fazendo aquilo que tá sendo confiado. E que eu ligo o Instagram aqui só para constar. Porque o que me tá sendo confiado é realmente estar aqui dentro da Casa das Águas. Abrir o Zoom, olhar para vocês. E eu não tenho mais medo. E eu não tô mais vivendo com comparações, porque eu já vivi nesse lugar. Porque eu sei da responsabilidade que eu carrego. E eu entrego o meu máximo. E eu entrego dentro dessa medida que Deus me confia. Então, eu tô falando isso, gente, porque eu não sei o modo com que vocês podem fazer aquilo que vocês vieram fazer. Eu só sei que para acessar a cura na sua totalidade, nós precisamos fazer. Um dia, Lili, peço licença para te citar. Eu falei, Lili, por que é que você e o Anderson não começam a fazer um movimento de casais e tal? E aí você me falou, Mari, é incrível a ideia, porém, eu não me sinto preparada. Porque, não sei, eu vou usar as minhas palavras, aparentemente eu não tenho a relação em casal da qual eu quero passar pra frente. Eu falei, Lili, é aí. É aí o ponto. Não espere estar perfeito, porque não existe perfeição, para poder falar daquilo. E aí você falou, ok, vou respirar sobre isso, vou internalizar, vou entender. E foi só uma visão. Não significa que é o dom da Lili. Ela carrega o yoga como ninguém. Eu vi ela dando aula de yoga. Possivelmente é o dom supremo dela. E é onde ela pode se vulnerabilizar, é onde ela pode se doar, é onde ela pode entregar dela. E eu vi alguns movimentos seus que você tem feito yoga na praça. Olha só. É um belíssimo exemplo. Saiu do estúdio de yoga, daquela coisa toda correta, toda certa, silenciosa, para ir para o meio da praça. Achou um jeito de fazer aquilo que veio fazer. Tá entregando aquilo que Deus quer que ela entregue. Esqueceu a perfeição, esqueceu o modo operante da coisa. Um dia ela estava aqui em casa e ela foi na sacada da aula e tava o motor do ar-condicionado fazendo um barulhão, soprando calor nela. E eu abri a porta e falei, Lili, vem pra dentro. Como é que você dá aula assim? Olha esse barulho. Ela falou, Mari, minhas alunas já sabem que é assim. Porque a vida é assim. Lá fora é assim. É barulhento, é quente. Então, se elas praticam yoga nisso, elas estão no máximo do yoga. E eu entendi. Então é sobre isso, gente. Isso é a cura. E eu tô dando exemplos aqui claros pra gente ir, né, esmiuçando. Pra gente ir correlacionando. E se a gente traz isso aqui para a água de Micael, se a gente traz isso para a cura, para isso que a gente está vivendo, a gente vê que cada frequência, ela eleva a gente num nível de responsabilidade, que é proporcional ao que foi dado, ao que foi concedido. Quem esteve comigo aqui nesse período, nessa primeira fase da nova era das águas, em que a gente fez nossas próprias águas, gente, eu capotei em várias.
Muitos que estavam aqui comigo capotaram, é literalmente essa palavra. Principalmente na água da perfeição, a gente recebeu Cristo, a gente recebeu a ressurreição de Cristo dentro da gente. A gente entendeu o retorno dele, tão dito, tão propagado, inclusive bíblico. E a gente foi capotando com aquilo, que é que a gente precisou entender, a gente precisou ter responsabilidade para conceber aquele derramamento de informação, de frequência. A gente se elevou de um tanto, o Yara escreveu aqui, ó, sobrenatural que a gente viveu. Eu gosto de usar, não é sobrenatural, né? É natural. É que a gente que não tá, a gente tá fora do eixo. Quando a gente entra no eixo, aquilo é natural pra gente. A gente está tendo a oportunidade agora, neste movimento, nesse mover da cura, nesses 21 dias, de receber dentro da água da cura todas as frequências. Então, por mais que alguns de vocês não tenham feito as águas, ou fez em algum outro momento o processo das águas, ou o verdadeiro, né, com as garrafinhas que recebe em casa e tal, a gente está tomando disso. A gente está sendo elevado a essa cura, esse nível de responsabilidade, que é proporcional ao que nos foi concedido. A verdade, gente, quando a gente acessa a verdade, ela testa a nossa capacidade de viver em verdade. E quando eu falo verdade, vai da verdadinha até a verdadona, que é a verdade daquilo que eu carrego, até praticar a verdade. Ou seja, não mentir lá no WhatsApp que não viu a mensagem, mas viu. Não entrar num áudio, né? Dar uma resposta em áudio falando, justificando algo que não aconteceu. Não ser verdadeiro. Quando a gente bebe do caminho, quando a gente entra no caminho, a gente é testado, sabe no quê? Na fidelidade para com ele. Muitos entram no caminho e acham, nossa, é agora. Eu vou ver o caminho. Pode até mostrar alguns lapsos do caminho que você imagina que vai ser mostrado. Mas eu arrisco dizer que sempre é o oposto. Porque o caminho fala de teste, do quão você é fiel à escuta. Ontem nós falamos de escutar a Deus, né? A cura fala de ser bons ouvintes. Logo que eu sou uma boa ouvinte, eu sou fiel. Logo que eu sou fiel ao que é me dito, eu tô no caminho. Gente, vocês acham que é fácil? Eu já falei isso inúmeras vezes. Você acha que é fácil falar de águas de Micael? Ninguém acredita. Meu pai não acredita. Só que foi me dito como é que eu não sou fiel a isso. E qual que é o caminho que eu queria ter seguido? Eu queria ter seguido, sei lá, a vibe que eu tava lá na Bahia, vivendo lá, good vibes, fazendo qualquer coisa que seja. Era isso que eu queria. Era isso que eu imaginava que era o meu caminho. Não, fui testada. Tô sendo testada a todo tempo. Na fidelidade daquilo que eu ouvi. Na fidelidade a Ele. E a vida, quando a gente toma da vida, a gente escolhe viver a vida. A gente é testado na capacidade de sustentar a vida. A vida, não é a própria vidinha, 4 paredinhas, casinha, filhinho. A vida. Esse sustento, esse entendimento de que a casa está caindo e é nisso que eu tenho que aprender. É nisso que está a minha cura. Eu tenho uma doença gravíssima. É isso que eu preciso transbordar.
É disso que eu preciso falar. Porque eu posso ter uma doença gravíssima. Só que eu tô de pé falando. E outro que tem a doença gravíssima que tá acamado. E que ao me ouvir pode se inspirar. Pode se fortalecer, pode acessar Deus, pode morrer mais leve. Gente, cada frequência que a gente acessa aqui, e vocês vão acessar dentro desses 21 dias, vai mexer. Ontem eu desliguei aqui, eu tava emocionada, aí tava assim, acalentada com tudo aquilo. Aí o Thales veio tomar café e eu falei alguma coisa e aí a vibe mudou, assim. Aí eu já fiquei irritada e depois ele saiu, aí voltou e eu pedi perdão. Desculpa, amor, por eu ter feito aquilo, falado aquilo. Tinha acabado de ancorar uma energia. Então, cada frequência acessada, ela faz isso, ela mexe. Só que ela põe à prova. Ela põe à prova, ela traz a gente para a vida prática. Porque falar é fácil e fazer. Então, cada pedacinho da cura, que são essas frequências, verdade, caminho, vida, amor, luz, abundância, perfeição, essência, liberdade, paz, fé e cura. Cada frequência que a gente acessa, a cobrança aumenta. Porque a zona de graça também aumenta. Isso significa, gente, que se a gente está bebendo dessas águas, a gente tem que assumir uma responsabilidade maior sobre nós, sobre o mundo. E essa responsabilidade não é um peso, mas ela é um chamado para manifestar o que está sendo depositado dentro da gente. Mas Mari, como é que você vê isso? Eu vejo o que eu faço, vocês também podem fazer. Podem criar grupos no WhatsApp, podem ligar o Zoom, podem, né, outros têm outras habilidades ali no Instagram, pode fazer Reels, pode chamar as pessoas em casa, todas as quartas à noite, hoje inclusive. Eu vou prestigiar uma amiga minha que é pastora. As nossas crianças cresceram juntas, a gente morava no mesmo prédio, e ela tá fazendo células. E eu fazia a Casa das Águas de domingo, segunda, quarta e quinta. E quando ela me convidou, eu falei, é claro que eu vou. E eu abri mão da quarta, da Casa das Águas, e vou lá. E ela derrama de um jeito, assim, que eu fico só sentindo, de coração aberto, assim. Eu levo a Júlia, e a Júlia fica naquele mover, naquele campo. E ela faz reuniões em casa. Ela é pastora, ela tem uma igreja. Ela é filha de pastores, eles dão o nome de célula. E é lindo. E tem dia que tem 3 mulheres, tem dia que tem 5, já teve 10. O marido dela faz, acho que na quinta-feira, tem 20, 30 pessoas. Fora da zona de Instagram, fora da zona do online. Eles recebem as pessoas em casa. Então, assim, tem inúmeros jeitos da gente carregar essa responsabilidade sem ser um peso. Da gente levar esse chamado, da gente manifestar algo que está sendo depositado na gente. Mas, Mari, acho que eu não tenho o dom de falar com pessoas. Tá, então você manda o link. Convida alguém para o mover da cura. A gente precisa aceitar, gente, que a nossa dor, o nosso desafio, ele é proporcional à nossa missão. Ponto, falei. É uma verdade, gente. Desculpa se vai doer em alguém. É uma verdade. Ah, Mari, mas você fala isso porque você não tem uma doença grave. Porque você não tem um câncer, porque você não tá numa cama, porque você não tá lá igual seu sobrinho com o bracinho todo.
Pode até ser, gente. Mas não sou eu que tô falando. Não é sobre mim. Se a gente aceita a nossa dor e os desafios que a gente passa, e a gente passa a entregar ele proporcionalmente como uma missão, a cura já está disponível. E a gente vê isso. A gente vê pessoas fazendo isso. Mães que perdem os filhos e começam a criar movimentos de mães que perderam filhos. Não é sanar a dor, mas é para se curar. Cadeirantes, pessoas que sofrem acidente, ficam tetraplégicos e tomam isso como uma missão. Eu moro em Ribeirão e aqui mora uma ginasta, eu não me recordo o nome dela, não sei se vocês lembram. Ela era ginasta e depois ela sofreu um acidente na neve e ela ficou tetraplégica. Ela mora aqui e às vezes eu cruzo ela no shopping e tal, e ela é realmente tetraplégica. Ela faz inúmeros tratamentos, mas ainda sem muito sucesso. E ela se tornou palestrante. Outro dia eu entrei no perfil dela, não sei se vocês se recordam o nome dela, é uma mocinha. E ela vai para o mundo fazer palestras motivacionais, inspiracionais. Ela pegou a dor, o desafio e tornou isso proporcionalmente à sua missão. Vocês compreendem? E aí a gente entra num outro lugar que a gente não se compara com quem tem outro tipo de graça. Eu tô dando casos ditos ruins, mas tem casos bons. A pessoa se torna bilionária, sei lá, e aí a zona de graça é essa: gerir dinheiro, ajudar as pessoas, ensinar sobre dinheiro. A gente vê aqui todo dia na rede social. A gente entender que o que Deus espera de nós está na medida do que Ele confiou, é a cura, gente. E que a gente pode crescer na graça, crescer no conhecimento para poder dar mais para o mundo. Isso é a cura. Eu poderia terminar aqui esses 21 dias se a gente entendesse isso, se a gente, mais que entendesse, fazesse sobre isso, internalizasse, fizesse isso. Crescer na graça e no conhecimento para dar mais para o mundo, porque nossa casa é o mundo. Se a gente não fizer para o mundo, vai fazer para onde? Para quem? Só para mim? Se a Lili não pegar e dar yoga na praça, vai fazer o quê? Só lá online, um por um. É válido, tá ótimo. Não é a missão dela, é o trabalho dela, mas na hora que ela vai para fora, o mundo tá lá. Tudo que tá na nossa vida já é uma resposta. Tudo que tá na sua vida já é a sua resposta. É só ter um pouco mais de clareza. E para ter clareza também não precisa ficar esperando, peraí, deixa eu ter clareza. Não, a ação, o movimento da clareza. E ir. Faz sentido isso para vocês, gente? Ou é muito devaneio? Eu tentei trazer exemplos meus, citei a Lili aqui, mas faz sentido isso? Como que vocês veem isso no caminho de vocês?
A cura, gente, ela não vem antes disso. A gente às vezes busca a cura como um alívio imediato, mas a gente esquece que toda cura carrega uma graça. E junto com a ação de graça, né? Por isso que chama ação de graça, carrega consigo a responsabilidade de agir em graça. Mas Mari, como é que você explica a pessoas que são curadas de algo e que não têm esse mindset e não propagam, nem fazem nada com aquilo, são curadas e ponto? Eu acho que em algum momento que a pessoa recebe a cura, ela não consegue mais não ter responsabilidade de viver aquilo, passar aquilo pela frente, sabe? Se ela vive sem aquela limitação, eu não sei falar alguém que tenha se curado, principalmente de uma doença, e não propague aquilo. Não desperte aquilo em outras pessoas, não inspire as pessoas. Isso é uma nova consciência, gente. Isso é viver expandindo a consciência. Isso é sustentar a cura dia a dia. E se a gente acessa esse nível alto de entendimento da nossa própria vida, do que é a vida como um todo, a gente não pode continuar na mesma, certo? Não dá pra gente desligar daqui e continuar na mesma. Porque a cura, ela não é um presente vazio. Ela vem para realinhar a gente. Ela vem para realinhar você com aquilo que Deus confiou a você. Não é sobre o que você quer fazer. É sobre aquilo que Deus confiou a você. E talvez se algo ainda não foi curado, a gente vai ter que olhar. Porque também algo não foi aprendido. E se eu tô doente fisicamente, com uma enfermidade, seja física, emocional, até mesmo espiritual, é porque a gente está deslocado dessa verdade. A gente está desalinhado. E o corpo, gente, ele é danado. Ele adoece quando a gente não respeita esse ritmo, essa frequência que é a verdade, que é essa verdade que está sendo dita hoje. A mente, ela colapsa quando a gente fica sustentando mentiras, sabe? Mentirinhas e mentironas. Uma das mentiras que a mente sustenta e leva a gente ao colapso é que a gente não é capaz. Como é que eu vou falar de doença sendo que eu tô doente? Como é que eu vou falar de relacionamento sendo que meu relacionamento é um caos? Eu sou uma forjação, eu sou uma mentira. Mentira é você esperar a perfeição que não existe. A alma, gente, ela esgota, ela se esgota quando você não ocupa o lugar que lhe foi concedido, confiado. A cura
Não é o livramento. Que pode vir, que a gente recebe, que tá tudo bem. Mas ela é o retorno a esse eixo. Espírito, mente, expansão da consciência, mente consciente e corpo consciente. É um eixo de verdade isso. Sabe por quê? Que a gente não vai ser cobrado com uma cura que não acessou. A gente não vai ser cobrado por isso. Se você não encontrou a raiz exata da sua dor lá com a sua criança ferida, ou com a sua não sei o que ferida, ou com não sei o que, Deus não vai te cobrar por isso. Mas Deus vai te cobrar porque você não fez nada com isso. Você só ficou querendo encontrar a raiz da sua dor. Ou seja, você ainda está egocêntrico. Você só quer saber o porquê que você sente aquilo. Por que você está doente? Ou por que você não tem aquilo? E Deus não fica te cobrando. Não, você tem que encontrar, você tem que... Não, Deus vai te cobrar porque é que você não fez nada com isso. Por que você não está fazendo nada com isso? Se a gente recebe a visão, a antevisão, a provisão, e a gente não age sobre isso, a dor intensifica. E talvez hoje tenhamos e estamos tendo a oportunidade de receber essa visão. Essa é a intercessão. A gente está recebendo essa visão de que a cura já existe. Só que ela é proporcional à nossa ação de graça. Não agir talvez coloque a gente em outro lugar. Por isso que a gente olha para algumas pessoas e vê ciclos repetitivos de dor, de sofrimento. Elas recebem uma verdade sobre si mesmas, mas elas recusam a responsabilidade da cura. A cura acontece na medida da graça recebida, gente. Desculpa estar tão repetitiva, mas acho que tem energia ainda pra gente absorver isso. A cura não é um evento isolado, ela é um processo proporcional à graça que nos foi dado. Deus não cura algo. Deus não te cura de algo que você não tem maturidade para sustentar. Você não acessa um nível de cura maior do que a sua consciência pode suportar. A cura, gente, ela não é um alívio só. Ela é um chamado para um novo nível de existência. Eu tô falando de existir. Tô falando nem de consciência, tô falando de existir. A verdade cura a ilusão. O caminho cura a desconexão e o desvio da missão. A vida cura a estagnação. O amor cura as distorções sobre si e sobre o outro. A luz cura a cegueira espiritual e a falta de percepção espiritual. A abundância cura a escassez mental e energética. Não é sobre dinheiro. A perfeição cura a fragmentação da identidade. Eu sou aquilo que ele é. A essência cura a perda do sentido de ser. A liberdade
cura é o aprisionamento autoimposto. Ninguém está te prendendo em nada. A paz cura a guerra interna. E a fé cura a dúvida que corrói. E a cura é o ápice do processo. Não é um ponto de partida. Não é um resultado. Mas é o ápice do processo. Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre fostes, inteiro, livre, perfeito. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti. Mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota permita que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda, vive. Porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor e onde há amor, há cura. Beijos, obrigada e até amanhã. Tchau. Onde há amor, há cura. Beijos, obrigada e até amanhã.